Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês estão agora assistindo o canal de português do F Parnamirim. Meu querido colega aqui se chama Marcelino, minha querida colega aqui se chama Milena. Nós somos do curso de informática e a gente vai falar um pouco para vocês sobre a nossa leitura do livro Admirável Mundo Novo, certo? Que foi passado na disciplina de português. Só lembrando que o vídeo contém spoilers do livro, então se você ainda não leu, vai lá antes de ver esse vídeo, ou se você quer spoiler mesmo, fica aqui com a gente pra gente ter essa troca e compartilhar as nossas visões do livro, impressões e também as reflexões que a gente conseguiu fazer com ele. É isso, espero que gostem do vídeo. E é importante, se vocês quiserem ler junto com a gente, e no final, dar suas impressões também, é bacana. E é isso. E pra começar, eu vim compartilhar com vocês as minhas impressões da parte que mais me impressionou, que no caso foi o início. Admirável Mundo Novo começou me afastando bastante. Só que conforme eu fui avançando, eu percebi que esse desconforto que estava me afastando fazia parte da proposta da obra. Logo de cara, a gente é jogado num ambiente laboratorial, frio, sombrio, impessoal, cheio de palavras técnicas, tipo processo Bokanovsky, que eu nem sei ainda se é assim que se pronuncia. Parece um manual de fábrica mesmo. E foi aí que caiu a ficha. Huxley, ele fez isso de propósito. Ele queria que a gente sentisse esse estranhamento. Nesse mundo, a vida é literalmente produzida em série. As pessoas são feitas sob medida para se encaixar na engrenagem. Um sistema onde até o nascimento foi calculado. E tudo é vendido como progresso. Mas será que é progresso mesmo? Elas crescerão com o que os psicólogos chamavam de ódio instintivo aos livros e às flores. Reflexos inalteravelmente condicionados. Ficarão protegidas contra os livros e a botânica por toda a vida. Essa frase me marcou muito porque ela é brutal. As crianças, ainda bebês, são condicionadas com choques a odiar livros e flores. Não só o conhecimento, mas até as belezas da natureza são reprimidas. Tudo que não gera lucro, que não alimenta a engrenagem, é apagado. E aí eu me peguei pensando, será que a gente também não é condicionado a evitar o que não serve pro mercado? Para pra pensar um pouquinho. A gente se afasta do que é gratuito, profundo, até contemplativo. Palavra bonita. Tudo precisa ser útil, produtivo, monetizável. E o que não for, vira perda de tempo. O mais perturbador nesse mundo criado por Huxley é que as pessoas não têm espaço para sentir. Emoções verdadeiras tipo amor, tristeza, luta e solidão são vistas como uma coisa perigosa. Tudo é anestesiado com a droga chamada soma que vai te deixar feliz o tempo todo. Só que é uma felicidade falsa, controlada, rasa. Aí eu pergunto pra vocês, se a gente não sente, não escolhe, não sofre, será que ainda somos humanos? A busca por esse conforto extremo, ela pode nos tornar indiferentes, mais obedientes talvez, mas também mais vazios. E essa ideia de apagar o autêntico me lembrou muito o último episódio do meu desenho favorito, que é O Incrível Mundo de Gumball. Basicamente, nesse episódio, aparece o Superintendente Maldade e o objetivo dele é transformar todos os personagens em humanos, tipo live action. Isso foi uma crítica a quando começaram a surgir essas animações transformadas em live action porque era algo funcional e monetizável. Então era tirado tudo que era exagerado, colorido, espontâneo. Parece familiar? Aos poucos, os personagens eles foram perdendo as identidades, virando versões aceitáveis e monetizáveis, mas também sem alma. O Alan, que era um balão, ele vira um humano, a Masami, que era uma nuvem também, e tudo aquilo que faziam deles únicos é removido, padronizado. Em Admirável Mundo Novo, acontece a mesma coisa. Cada pessoa é condicionada a se comportar de um jeito, até mesmo antes do nascimento. Ninguém escolhe quem é, não há espaço para diferente, para o criativo, o estranho. O que é genuíno é visto como uma ameaça. Aquilo vai bagunçar a ordem. Em Gumball, no final, os personagens até tentam resistir. Só que o sistema vence, e o pior é que a ameaça continua. Daí aparece o vácuo, o episódio termina,
e a série acabou. Incompleto e incômodo. Assim como Admirável Mundo Novo pra mim, que também terminou com um vazio, uma ausência de liberdade, de identidade, até de verdade. Essa com certeza foi uma das leituras mais desconfortáveis que eu fiz. A quantidade de reflexões que eu consegui fazer com isso e as ligações com as coisas que a gente vive hoje em dia me pegaram em níveis extremos. Me fez pensar no quanto a gente está cercado por condicionamentos invisíveis, o quanto as nossas escolhas são realmente nossas, o quanto o sistema já nos molda sem que a gente perceba. Mas já me estendi demais. Agora vamos ver o que os outros têm para falar. E aí, pessoal, novamente aqui, me chamo Danilo, certo? Vou falar para vocês um pouco do que eu achei, né? Como é que foi a minha experiência de leitura com a obra Admirável Mundo Novo. Nossa, quase que eu falo outro livro, mas enfim. Admirável Mundo Novo, gente, é uma obra, assim, a minha experiência, eu achei uma obra muito boa, particularmente. Eu ainda tenho o meu grande apreço, assim, em distopias por Fahrenheit, pra mim é uma das melhores obras que já foram criadas para esse ramo, mas eu consegui perceber várias semelhanças entre essas duas obras. E assim, a obra é grande, gente, né? Por mais que seja um livro de poucas páginas, é mais ou menos umas 180, eu acredito. Se a gente for olhar, é uma leitura bem densa, né? Você tem muitas coisas a falar sobre essa leitura, então assim, eu não conseguiria falar tudo que eu achei aqui para vocês, mas eu dividi mais ou menos o que eu vou falar em alguns tópicos importantes, né? Primeiramente, um pouco sobre a minha percepção de leitura, né? Se a gente for olhar assim, porque o que acontece? A obra tem um linguajar para iniciantes em literatura e tudo mais, pelo menos na minha concepção, mais difícil. Eu falo iniciantes e assim, eu me incluo um pouco nisso porque o que acontece? Eu leio muito mais contos e novelas, né? Coisas mais narrativas mais curtas e tudo mais, eu sou mais acostumado a ler esse tipo de narrativa. E o que acontece? Em romances muito densos, em que você tem várias histórias intercalando ao mesmo tempo, eu não tenho tanto esse costume, sabe? Então, acho que o último grande romance, na verdade, que eu li foi Fahrenheit. E o que acontece? Lendo esse romance em específico, você consegue perceber que pelo menos os primeiros capítulos é um pouco difícil, pelo menos na minha visão, a leitura, né? Principalmente pelo fato de que o autor utiliza de muitos termos científicos, né? Técnicos, coisas químicas e tudo mais, nomenclaturas, que, assim, eu consigo compreender o sentido, né? Ele utiliza esses termos principalmente para você, pelo menos na minha concepção, na minha interpretação, para poder criar um ambiente em que o leitor consiga perceber essa mecanização, esse ambiente de produção técnico, só que de seres humanos, né? Algo que teoricamente era para ser de produtos, coisas inanimadas, é para produzir seres humanos, né? Coisas nesse sentido. Então já dá aquele choque inicialmente no leitor de você perceber essa relação que o autor faz, né, entre seres humanos e produtos, e mostrar todo esse ambiente mecanizado da fábrica e tudo mais como um berçário, né, se a gente for analisar desse ponto de vista. E aí o que acontece? Nos primeiros capítulos, né, principalmente aqueles que falam justamente sobre como o funcionamento do laboratório e tudo mais, eu senti um pouco de dificuldade, principalmente de me ambientalizar, de conseguir traçar o cenário na minha cabeça, a imagem, né, na minha cabeça. Mas deu certo, não foi algo assim tão bem impossível, sabe? O autor utiliza também de várias relações poéticas, né, descrições mais poéticas durante a obra para descrever alguns acontecimentos. Então, assim, isso pra mim já é um pouco mais fácil, porque nos contos que eu leio já também tem isso, e tipo, na obra Fahrenheit, basicamente inteira, você tem metáforas poéticas para descrever situações. Então, assim, não foi tão difícil pra mim, mas eu compreendo que para algumas pessoas pode ser mais complicado. Falando um pouco sobre alguns trechos que me chamaram a atenção, né, e algumas reflexões que eu pude perceber, o que acontece, gente? Existe um momento que pra mim me chocou bastante, que foi naquela parte, acho que na página 35, que ele fala, acho que é entre 34 e 35, que basicamente acontece a relação, eles mostram, né, que
existe uma questão sexual entre crianças e tudo mais, é uma parada bem pesada, pelo menos eu fiquei bem desconfortável lendo, mas que, tipo assim, você consegue perceber que eles têm uma relação com um prazer muito forte. E a princípio você acha somente doentio, né? É doentio, não tem o que falar. Só que você não consegue entender o objetivo daquilo. Porque o tempo todo eles falam sobre consumo. Consumo, consumo. Eles tratam o consumo como a coisa mais importante da vida deles. Basicamente o que acontece? Na página 30, assim, um contexto rápido, existe o administrador geral, o Mustafa, né? Basicamente o dono da parada toda lá. Que ele tá chegando e ele tá dando tipo uma palestra para os estudantes, explicando mais ou menos como as coisas funcionam e tudo mais. E o que acontece? Em um certo momento, ele fala sobre as crianças. Ele tem a cena que mostra que as crianças têm brincadeiras eróticas, por assim dizer, e tudo mais. E o Mustafa, ele fala sobre o fato, tipo assim, vocês sabiam que houveram épocas em que as crianças não podiam se divertir, ó. Vou ler aqui o trecho mais ou menos aqui. O que? As pobres crianças não tinham direito de se divertir? Não podiam acreditar. E até mesmo os adolescentes, dizia o DIC. Isso aí já é o DIC, né? Não é, no caso, o Mustafa. O Mustafa vem depois. E aí a galera fala, não é possível. Tipo, as pessoas ficam chocadas com isso, né? De que antigamente isso não existia. E o que acontece? O Mustafa tem um momento, né, de um paralelo entre a palestra do Mustafa e a narrativa da Lenina com a Fanny, basicamente. E você percebe que as duas coisas se conectam porque o que o Mustafa fala, né? Uma das frases que ele fala é o seguinte. O Mustafa diz, procurem compreender, disse, e sua voz causou-lhes um frêmito estranho na região do diafragma. Procurem compreender o que significava ter uma mãe vivípara. Novamente aquela palavra obscena, mas dessa vez nenhum deles pensou em sorrir. Procurem imaginar o que significava viver no seio da família. Eles tentaram imaginar, mas evidentemente sem nenhum êxito. E sabem o que era um lar? Abanaram a cabeça. O que isso quer dizer? Pode não ter feito sentido, né, sem muito contexto, mas basicamente o que ele está dizendo? Ele está falando que as relações interpessoais de antes do Admirável Mundo Novo existir eram coisas obscenas, né? Só que assim, gente, se a gente for parar para analisar, obscenidade é justamente o que eles fazem, né? Essa é uma questão que o autor faz, né? Esse jogo, né, de narrativa que ele faz, de dizer basicamente o seguinte, olha, nessa sociedade, o obsceno é você se doar emocionalmente a uma só pessoa. É você não ser degenerado. E justamente existem vários momentos em que a Fanny fala isso pra Lenine, né? Ela fala bem assim, como você pode estar há tanto tempo com um só homem? E aí o leitor, pelo menos na minha concepção, tava tipo assim, tá, qual a utilidade dessa parada? Tipo assim, o porquê que eles precisam ser degenerados? O porquê que eles precisam não ter apego emocional a ninguém? Até que eu me toquei, né? Quando você tem um apego emocional muito grande a uma pessoa, a sua família, a seus pais, você tem esse alicerce, acontece de que basicamente os seus princípios, entre aspas, né, aquilo que você é treinado para fazer, entra sempre em conflito com o seu emocional. O seu emocional fica muito forte. Você fica muito preso às pessoas, né? Tô falando nessa perspectiva. E isso impede com que você siga aquilo que você foi programado para fazer. Porque pensa, um dos indivíduos mais hipócritas que tem na natureza é o ser humano. Então, imagina assim, um caso muito comum. Existem muitos políticos que falam, bandido bom é bandido morto. Ou então que, se tivesse um criminoso, não sei o que lá, devia acontecer tal coisa. Aí quando você vai ver, na vida real, quando um filho desse cara, alguém da família desse cara faz alguma besteira e vai pra ser preso e tudo mais, aí o discurso muda, né? Já é totalmente diferente. E assim, isso pode ser algo ruim, como é nesse caso dos políticos, ou pode ser algo bom, como é no nosso caso. Nós seres humanos, a nossa maior característica é que a gente é humano. Então assim, nem sempre o racional vai cuidar de tudo. Então, pelo menos essa é a minha concepção, né?
E é justamente essa questão. Às vezes o emocional ele tem que lidar, porque senão as nossas relações interpessoais elas não funcionam. O nosso sentimento de coletivo não funciona, a gente não consegue ter empatia pelas outras pessoas e a partir disso a gente não consegue lidar com o coletivo, né? E é justamente isso que a Sociedade de Admirável Mundo Novo tenta evitar. A ideia é que você perca esse alicerce em algumas pessoas, que você não tenha alicerce em outras pessoas, que você não ame outras pessoas, para que você, quando vê essas pessoas se lascando por conta do regime, né, por conta dessa sociedade, não sinta empatia por elas e aí, por conta disso, tente se revoltar contra o próprio regime. Pessoas que não têm alicerce emocional são mais previsíveis. As pessoas que têm esse alicerce são imprevisíveis. Você não sabe quando a chave dela vai mudar, pelo menos nessa perspectiva desse tipo de sociedade, né? Então, assim, quando você vai lendo esse paralelo e tudo mais, na minha cabeça eu achei muito interessante esse diálogo, porque é, de um lado, a palestra do administrador, e no outro, a vivência da Lenine, meio que uma coisa intercalando com a outra e as duas se conectando. Então, assim, eu particularmente achei isso bem interessante da obra, né? E, assim, se a gente for parar pra pensar na nossa vida, basicamente, existe até toda uma questão filosófica, Nietzsche aborda isso também, a ideia do Übermensch, né, do indivíduo completamente racional. Assim, eu não vou saber descrever muito filosoficamente sobre Nietzsche, essas questões, porque eu não estudo muito, mas que eu já vi sobre, né, essa ideia do indivíduo que não tenha apoio, que não tenha alicerce, que não tenha muletas, né. E tipo assim, é aquela coisa, né, quando a gente para pra pensar do ponto de vista de relações interpessoais, isso entra em conflito. E acaba, enfim, gerando vários problemas, né? Mas assim, no geral, eu achei bem interessante, principalmente toda essa questão que a obra faz, né? Com a nossa. Tanto com o que existe na, na obra, quanto com a nossa vida e tudo mais. Enfim, gostei bastante. Oi, gente, eu sou Milena e eu vou falar um pouco sobre os últimos capítulos, né, do livro que a gente tá lendo, que é Admirável Mundo Novo. E é ali que vai chegar um momento mais intenso, né, tanto em termos de discussão filosófica como de carga emocional. Então é nesse final que a crítica do autor à sociedade moderna vai realmente se sobressair e a gente vai entender um pouco sobre como é a sociedade ela se molda nesse sistema que o livro aborda. Bom, o penúltimo capítulo vai ser basicamente uma conversa entre o John e o Mustafa, que é um dos líderes do Estado Mundial, e essa conversa vai ser o ponto alto do livro, né, em termos de ideias, porque os dois vão debater entre uma vida livre, com dor, arte e espiritualidade, ou uma vida confortável, controlada, sem sofrimento, mas sem liberdade nenhuma. Então, nesse penúltimo capítulo, eles vão discorrer sobre isso, né? Sobre um vai defender a sua ideia e o outro vai defender a sua ideia também, e aí o capítulo vai se desenvolver nisso. Bom, nesse diálogo, Mustafa vai defender o mundo como ele é, então estável, organizado, onde todo mundo vive feliz, né? Porque foram condicionados isso desde o nascimento, então eles não têm outra ideia na cabeça deles a não ser aquele mundo, né? Mas já o John, ele vai defender, ele não vai aceitar, na verdade, né? Então ele quer ter o direito de envelhecer, ele quer ter o direito de ter escolhas ruins, e aí ele discorda totalmente da ideia de Mustafa. E aí tem até uma frase que eu achei legal abordar aqui, que ele fala, né? Que é: quero Deus, quero poesia, quero perigo real, quero liberdade, quero bondade, quero pecado. Então, essa frase que é falada no livro retrata justamente a opinião do John, né? Que ele não quer ser submetido àquela prisão, basicamente, né? Bom, gente, agora eu vou falar sobre o último capítulo, que pra mim foi o mais impactante, assim, né? Eu não esperava por esse final. E eu consegui extrair muita coisa dele, não só do último capítulo, mas do livro inteiro, né? E eu consegui
tirar do livro muita coisa e prestar atenção mais na realidade, né? Então, enfim. Mas, basicamente, no último capítulo, o John se afasta de tudo e vai morar no farol, né? Ele tenta se purificar, fugir daquele mundo vazio e começa a viver uma vida de isolamento. Ele se flagela, reza, tenta encontrar algum tipo de retenção espiritual. Isso lembra até muitos antigos monges, né? Ou até figuras religiosas como São Francisco de Assis, que viam o sofrimento como forma de se aproximar de algo maior, né? Mas o mundo não deixa ele em paz. As pessoas descobrem onde ele fica isolado e transformam a dor dele em um espetáculo. Então começa a entrar câmeras, jornalistas, pessoas mesmo curiosas, né, para saber o que está acontecendo, por que ele se isolou, enfim. E aí, gente, quando a Lenina aparece, né? A Lenina, ela representa tudo que ele está tentando rejeitar. Então, o desejo, o prazer fácil, a alienação, né? Então, é aí que ele acaba surtando, agredindo ela e mandando ela embora. E ele acaba, no outro dia, tomando a culpa por isso, né? Por ter agredido ela de um jeito que não era necessário. E, no final, ele acaba tirando sua própria vida, né? Então, todos esses motivos, todos esses atormentos, né? Fizeram com que ele tirasse sua própria vida e duvidasse se ali era realmente o lugar certo que ele deveria estar. Então, esse final me deixou, tipo, em choque, né? Eu não esperava realmente desse final, então foi algo bem chocante mesmo. E é um final extremamente forte e simbólico, né? Então, o selvagem, ele prefere morrer a viver num mundo onde não existe espaço para o sofrimento verdadeiro, para a espiritualidade, para a própria liberdade, né? Então, ele não se vê naquele mundo onde as pessoas são controladas, a cada passo eles têm que fazer o certo. Então, ele acabou tirando sua própria vida, mas enfim, né? Foi um livro bastante forte, principalmente esse final agora, né? Que me fez refletir muito sobre a nossa própria realidade. Então, como a gente vai discutir um pouco ainda sobre isso, né? Eu e meus colegas, eu fico por aqui e é isso. E é isso, o Admirável Mundo Novo chegou ao fim, mas as reflexões que ele provoca continuam. Huxley, ele escreveu um futuro que à primeira vista parece organizado, eficiente e até feliz. Só que à medida que a gente vai mergulhando, percebe que por trás da estabilidade tem um preço muito alto, que é o apagamento da individualidade das pessoas. O apagamento da arte, da dúvida, da dor e até da liberdade. Mais do que uma distopia sobre o futuro, o livro ele é meio que um espelho desconfortável do presente. Desde o condicionamento das crianças até o consumo como forma de identidade, a medicalização das emoções, a distração constante, tudo isso parece cada vez menos ficção e mais realidade. Se a gente for pensar muito sobre essa questão de ficção e realidade, né? Eu gosto, assim, do que fala da obra, né? Nem precisa comentar, uma obra muito, muito reflexiva a respeito da gente, de nós mesmos, né? Se a gente for parar para pensar. Só que eu queria especificar, né, fazer uma ênfase em uma coisa que eu percebi muito lendo a obra, que é o seguinte. Quando a gente olha, assim, fazendo um paralelo assim, com o que existe no mundo e tudo mais, eu gosto muito de ler sobre um filósofo chamado Michel Foucault, né? E ele tem um conceito, dois conceitos, na verdade, que ele explica bastante, que é a microfísica do poder e a macrofísica do poder. E o que acontece? Contextualizando, na macrofísica do poder, é basicamente a expressão do poder em sua forma tradicional nas instituições. Tipo assim, se você olhar um Supremo Tribunal Federal, uma coisa nesse sentido, você já olha o nome, Supremo Tribunal Federal, a gente está falando de algo que exerce poder. A polícia é uma forma de poder, é uma instituição de poder, o exército é outra instituição de poder.
todas as instituições você consegue perceber a expressão do poder de forma clara. Só que existe também a microfísica do poder, que seria o quê? É a expressão do poder de forma sutil, de forma que é implícita para você. Você não consegue perceber poder de forma imediata, certo? E o que acontece? Onde a gente poderia ver isso? No marketing, principalmente, até em certas regras de comportamento do cotidiano, como vestimenta em escola, coisas do tipo, que parecem não ser, mas de certa forma são formas de controlar as pessoas de alguma maneira, né? De exercer algum tipo de controle, seja ele bom ou ruim. E na obra existe uma forma bem sutil de poder, né? Assim, que pra gente parece ser óbvia, mas para eles não são, que é a droga, né? A soma, que basicamente é uma válvula de escape para todo mundo ali, e que para eles é uma forma simplesmente de demonstrar prazer e tudo mais, mas que na verdade é feita para que as pessoas não sintam dor durante a obra, né? Não sintam basicamente aquele pesar de estar lidando com a realidade que é cruel, de alguma forma. E a gente olha para isso, nós leitores, a gente vê de uma perspectiva óbvia que é uma forma de controle, né? As pessoas estão se brisando, estão ficando loucas com uma droga, mas a gente percebe, obviamente, que aquilo está sendo usado para controlar a cabeça delas, porque afinal, se você não se irrita com a realidade, você não quer mudá-la de alguma maneira. E aí, quando a gente olha na nossa realidade, existem coisas que são exatamente iguais à soma, só que a gente não percebe. Por exemplo, as redes sociais. Você entra na sua casa, depois de um dia de trabalho, a primeira coisa que você vai fazer, às vezes, não é falar com a sua família, não é cuidar de si mesmo, é olhar o celular, ficar vendo o Instagram, o TikTok, e sentindo prazer com aquilo, e você não percebe, às vezes, não para olhar um jornal, algo do tipo, que está mostrando a realidade como ela é, de vez assim, sua maioria, né, teoricamente. Você deixa de focar na realidade para focar num mundo artificial, num mundo prazeroso. E eu acho que é um ótimo paralelo que a gente consegue perceber da obra para com a vida da gente, né? Então faz muito esse sentido de ficção e realidade e tudo mais. Sim, aproveitando o guincho aí de Danilo, né, falando sobre as redes sociais, no final do livro, o John é meio que caçado, né, pelas outras pessoas por não ter prazer naquilo que elas sentem prazer, né? Que é viver naquele âmbito controlado, enfim. E aí, partindo para a realidade, quando você não concorda com a opinião de uma pessoa ou de um determinado grupo, você é julgado, né? As pessoas tentam lhe explicar por que aquilo está certo, por que você deveria seguir aquilo e não respeitar a sua opinião e deixar isso para lá, né? Então, tipo, isso acontece principalmente nas redes sociais, porque quando você expressa a sua opinião, as pessoas de repente, né, rapidamente elas já respondem você e já lhe julgam. Algumas pessoas, obviamente, apoiam, né, porque nem todo mundo tem a mesma opinião. Então, é isso, aproveitando o guincho aí de Danilo para falar um pouco sobre as redes sociais e como o livro, ele traz muitos e muitos aspectos que, mesmo escrito há muito tempo atrás, ele reflete muito na nossa realidade hoje em dia. Se você leu junto com a gente ou tá pensando em ler, conta aqui nos comentários qual foi a parte que mais te impactou, que você se identificou com algum personagem ou alguma realidade que a gente trouxe, o que mais te fez pensar sobre isso. Traz pra gente mais esse senso de comunidade aqui pra gente conversar sobre esse livro que é tão interessante e que traz tanta realidade, mesmo sendo escrito há muitos e muitos anos atrás. Então, é isso, até mais.